Bem-vindos ao Conta Virada! A cada episódio, iremos acompanhar histórias reais e emocionantes de empreendedores brasileiros, cheias de resiliência e viradas que irão trazer muita inspiração para vocês. Eu sou a Raquel Chaves, apaixonada por histórias e por empreendedorismo. Você deve estar aí se perguntando, o que é isso na minha mão? Calma que eu te explico. Isso aqui se chama Fluxim, uma mão na roda para quem é do agronegócio. E é por causa dele que eu estou em Campo Mourão, no Paraná. Vou conhecer um trio de sócios muito criativos, o André, o Guilherme e o Rafael, que estão à frente da Agroflux. E aí, conta virada? A Agroflux significa para mim um resultado de esforço mesmo e de propósito alinhado. O nosso propósito, o meu, do André e do Rafael, é realmente criar tecnologias que ajude a sociedade. Um sonho que se tornou realidade. Então todo o meu trabalho que eu venho focado na minha vida, que é desenvolver produtos, empreender, conseguir fazer uma empresa realmente ser estruturada, forte, significa que eu estou fazendo alguma coisa de útil para esse mundo. Basicamente isso, porque conseguimos dar emprego para pessoas, conseguimos mudar também a realidade lá no campo, a gente está fazendo a diferença, então não tem como não sentir orgulho disso que a gente entrega hoje. A história da Agroflux ela começou bem antes da gente fundar a empresa, bem antes. A gente se conheceu numa formatura de engenharia civil e aí foi apresentado para o Rafael e para o Guilherme. E ele apresentou pra gente uma ideia que ele tinha, que ele não tinha conseguido concretizar. E nisso a gente viu um potencial de poder desenvolver um produto em conjunto e criar uma empresa juntos, nós três. E aí a sementinha foi crescendo, a gente foi desenvolvendo. E no momento que eu precisava fazer uma mudança de empresa, né? Precisava sair da empresa que eu estava trabalhando e entrar em outra, simplesmente eu falei, olha, eu preciso arriscar. Aí a gente começa a ter encontros por mais tempo, o produto começa a se criar, começa a dar vida àquilo. Foi quando a gente decidiu em dezembro de 2019 a sair dos nossos empregos, os três sócios, e dedicar exclusivamente, né, à Agroflux. E quando chegou em dezembro de 2019, a gente já estava com um produto acabado, pronto para ir para o mercado. Nosso principal produto, né, é também um serviço, é o Fluxim. É um equipamento que afere a qualidade de bicos pulverizadores. Basicamente ele vai falar ali se aquele bico está adequado ou não para pulverização, né? Se tiver, você pode fazer a manutenção depois, tá? É um produto, um equipamento, tá, que você compra ele, uma peça única, e ele vai também junto um aplicativo, tá, que você pode utilizar ali e você tem todas as respostas em tempo real. Qual o valor do produto que a gente entra no mercado, né? Para quem que a gente vai vender isso? Então foram muitas dúvidas que a gente teve no começo, sabe? Então quando você desenvolve um produto, você fala, realmente alguém vai pagar por isso? Então essa é a pergunta que fica na cabeça de quem criou. Nós passamos ali na nossa sede, o primeiro mês a gente não fechou as contas, no segundo mês também não fechou, até quanto no terceiro mês, a minha esposa estava grávida, inclusive, eu falei assim, não dá mais para mim, não vou conseguir me dedicar 100% à Agroflux mais. Então, primeiro, a gente tinha acabado de colocar um produto no mercado, a gente não tinha credibilidade, não tinha validação. Segundo, nós estávamos gastando dinheiro do bolso, porque se não estava vendendo, foi os primeiros 5 meses, então a gente estava rodando o Brasil inteiro para oferecer o produto. Começa a bater um desespero, então como que eu vou fazer para pagar as contas? E se a gente não conseguir? Bastante estresse, a gente trabalhava cerca de 15 a 17 horas cada um dos sócios e correndo atrás para fazer mesmo acontecer. Veio a pandemia, que basicamente veio como um balde de água fria na nossa cabeça, né? Pô, vai fechar comércio, vai fechar toda a parte de logística, ônibus já não podia trafegar. Então a gente falou assim, não vai dar certo. Nós abrimos uma empresa no momento errado, né? Na hora surgiu esse pensamento. Viram quantos desafios eles tiveram que superar para tirar esse negócio do papel? Eu quero saber direitinho como é que eles deram essa virada. André. Olá, prazer. Rafael. E Guilherme.
Acertei! Que prazer estar aqui em Campo Mourão, no interior do Paraná, para conhecer vocês e a história da Agroflux, essa empresa que está aí com uma jornada brilhante, né, tão crescente. Mas nem sempre foi assim, né, André? Não, a gente teve muita dificuldade aí no caminho. No começo foi difícil, né, esse processo de começar a vender. Me conta um pouquinho. Olha, eu sempre fui do ramo de vendas, mas quando você lança uma tecnologia no mercado, você acaba enfrentando algumas dificuldades. Principalmente no mercado do agro, que é um mercado muito conservador. Então, basicamente, eu saí rodar o Brasil inteiro, né? Fiquei aproximadamente 60 dias fora. Não se tinha recursos para fazer a coisa rodar, porque a gente acabaram de abrir a empresa, então foi uma decisão de risco que a gente teve que tomar no momento. Inclusive, foi em período que a gente estava recém começando aí a pandemia, né? A gente vendeu 3 unidades assim que a gente lançou o equipamento. Mas assim, no mês 3 isso ocorreu, né? Mas no mês 3 veio a pandemia, mas também veio pra gente uma venda interessante, uma venda grande. Mas enfrentar isso não deve ter sido fácil. Vocês pensaram em desistir, Guilherme? Foi indo, passou o mês de janeiro, fevereiro, chegou março, até que a gente falou assim, ó, ou esse mês vai, ou esse mês não vai mais. Foi aonde eu fui na casa do empreendedor, né? Aqui em Campo Mourão mesmo. Ele tem lá algo que pode ajudar vocês, né? Aí eu trouxe a proposta para o Rafael, a gente analisou, falou, ó, realmente dá. Aí os meninos falaram assim, não, vamos tentar, né, até o último momento possível, né, que se a gente desistir aqui, vai desistir porque realmente não houve algum recurso. Como é que foi a relação das pessoas, assim, ao redor de vocês? Familiares, amigos? A minha esposa sempre falou assim, ó, Guilherme, pode tentar, vai dar certo, né? E você, Rafael? Estava muito firme, bem apoiado, então a gente conseguiu passar bem essa fase. André, e além do desafio de vendas, né, de emplacar o Fluxin no mercado, vocês tiveram algum outro desafio, assim, que foi marcante para a empresa? Também era um período que a gente não estava na safra de verão, né? A gente começou o mês de janeiro ali, que normalmente os investimentos aí dos produtores são mais baixos, né? Então nós tínhamos produzido 10 unidades do nosso equipamento e a gente precisava comercializar essas 10 unidades para fazer caixa, para poder voltar a produzir outras 10 unidades e o negócio girar. Além das questões técnicas também, precificação do produto, será que a gente está entrando com o preço correto? Terminamos de fazer o produto, aí nós tínhamos uma pressão em cima do André para ele vender. Então a gente tinha um pouco de dificuldade no processo de fabricação dele, então com essa nova versão do produto a gente conseguiu tornar ele escalável. Também a gente conseguiu ter um processo de manutenção melhorado. Inclusive o Sebrae ele tem outros recursos que a gente acabou utilizando, como desenvolvimento de software, como conseguir a ISO 9001, o Sebrae foi importantíssimo nesse processo. Nós começamos atividades comerciais em 2020. No final do ano, a gente, né, terminou o ano com mais de 1 milhão. Mas a gente falou assim, ó, seria interessante a gente acelerar esse acesso nosso ao mercado. Né? Foi aonde a gente definiu, né, como plano abrir a empresa para investidores. Mas como que a gente faz isso? Né? É muito difícil, porque quando você vai para esse ramo de investimento, existem muitos jargões mesmo, financeiro, né? Um agente local entrou em contato conosco para participar de um projeto Ali. Eu falei, vou participar, né? O Sebrae está conosco desde o início, quase, né? No final desse projeto, eles falaram assim, vocês não querem participar do Capital Empreendedor? O Capital Empreendedor, ele entrou numa etapa, assim, de preparação de nós 3 mesmo. É entender, por exemplo, o que é um cap table, um valuation, o cheque que vocês querem buscar, qual que é o tamanho, né? Então, o Capital Empreendedor preparou a gente. Nós chegamos em São Paulo, a gente conversou com os principais fundos do Brasil. O Sebrae propôs isso pra gente, a gente conseguir chegar lá, então preparou a gente muito bem. Então, se alguma startup quer percorrer esse caminho, com certeza o Capital Empreendedor é uma ótima possibilidade. Gente, que legal a história de vocês. Agora eu quero conhecer a Agroflux. Vocês me levam lá na sede? Vamos lá. Vamos lá? Com certeza. Então aqui na produção é onde acontece a montagem do Fluxin, o produto carro-chefe de vocês, não é isso? Isso mesmo, Ricardo. A gente já até mostrou aqui. E ele sempre foi assim, com esse design? Na verdade não, a gente teve muito trabalho até chegar nesse design. Depois, com a ajuda do Sebrae Tech, a gente conseguiu remodelar nosso equipamento para essa nova versão. Como é que funciona esse equipamento? Eu tô curiosa para ver como é que ele funciona. Vou mostrar para você. Me mostra, tá? Rafael. Então a pessoa vai utilizar ele numa mão, na outra mão ele vai utilizar uma ponteira para coleta do líquido que sai do bico de pulverização. Então nós temos um aplicativo. No aplicativo nós vamos conectar o equipamento e ali nós vamos cadastrar a nossa leitura. Depois de cadastrado, a gente basicamente vai ligar o nosso pulverizador e vai fazer a leitura daquele bico específico. Ele é um produto pioneiro no Brasil?
Sim, nós fomos os primeiros fabricantes aqui desse tipo de tecnologia no país. Rafael, e o que faz do Fluxin, o queridinho da Agroflux, ser tão inovador? O processo antes do Fluxin dependia de várias horas de trabalho. Dependia de processo de coleta com água, com cronômetro, anotar em papel, fazer contas, para depois você chegar no resultado, que às vezes por esse tempo demorado, às vezes não era tão confiável. Então nós conseguimos otimizar essa tarefa, uma atividade em torno de 15 a 20 minutos de trabalho e dar um relatório detalhado para a pessoa que está utilizando. André, me conta um pouquinho de como funciona a logística, a dinâmica de atendimento ao cliente aqui no comercial. Nós temos duas equipes, a equipe interna e a equipe externa. Aqui na equipe interna, na verdade, é dividida entre administrativo de vendas, o departamento de marketing, que ajuda a gente a fazer as estratégias, e o departamento também de pós-venda. E quem é o tipo de cliente que entra em contato com vocês por esse WhatsApp, pelos canais de vendas? Nós temos dois tipos de clientes. Nós temos o perfil de cliente que ele é consultor, prestador de serviços e pesquisador. E nós também temos o produtor rural em si que está preocupado em colher mais, em melhorar a questão da produtividade, então ele acaba procurando a gente para poder implementar esse sistema na qualidade na propriedade. E vocês têm essa dinâmica, esse processo de sempre estar procurando o cliente, ver como é que está o uso do produto, como é que funciona? O nosso produto, ele não é somente o equipamento, o software, mas sim a assistência que a gente presta para resolver o problema. O cliente que ele adquire a nossa ferramenta, ele está adquirindo o equipamento, um período de garantia estendida e também é dado um suporte aí por aproximadamente 2 anos para que ele consiga resolver o problema. Então a gente trabalha na causa do problema e não oferecendo o produto em si, mas sim uma solução para um problema que o cliente tem. Nós temos uma parceria no estado e nós conversamos com eles, temos uma parceria até fora do estado. Hoje nós temos o equipamento da Agroflux no Instituto Federal de Rondônia, em Vilhena e Colorado, sendo utilizado para capacitação de produtores técnicos. É muito legal ver aqui que na Agroflux vocês têm um processo bem mapeado assim, de atendimento ao cliente, de pós-venda, mas a gente sabe que os processos podem ter falhas, isso é natural em qualquer empresa. Então eu quero que você me conte aí um segredo, um perrengue, uma situação difícil que vocês já passaram aqui, que você pensou, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou resolver isso com esse cliente? Olha, os maiores perrengues que a gente passou foi principalmente no começo. A gente tinha acabado de lançar um hardware e um software, né? E quando começou a ter as primeiras atualizações, começaram os problemas, começaram os bugs que a gente chama. Então teve um determinado período que nós tínhamos uma pessoa aqui dentro da empresa que ficava só testando para ver se achava problema dentro do aplicativo. Para que quando o cliente ele encontrasse, a gente já tivesse solucionando isso e conseguisse entregar isso de forma mais rápida. Chegamos aqui no RH. Eu sou a Raquel, e você? Gláucia. Gláucia. Elis. Elis. Esse é o seu time, Guilherme, que cuida do RH dos colaboradores da Agroflux. Exatamente. Quantos funcionários vocês têm hoje? Estamos por volta de 43 colaboradores. Como é que funciona aqui a dinâmica de interação do RH com a produção, com o restante dos departamentos? Hoje o RH da Agroflux está dividido em RH e departamento pessoal, né? O pessoal de departamento pessoal, eles cuidam mais de folha ponto. Quando eu vou para o RH, eles estão mais voltados aos colaboradores como um todo da Agroflux. Qual que você acha que é a parte mais importante hoje dentro da Agroflux para você? Com certeza os colaboradores, né? Eu acho que é o nosso maior ativo. Então, investir eles, né? Ter um plano de carreira de forma que fique claro, né? Onde você está, onde você pode chegar. A Agroflux representa para mim crescimento, é uma empresa relativamente nova, que se desenvolveu muito nos últimos anos e eu tive o prazer de estar com ela no último ano. Então, a Agroflux para mim, ela representa assim uma empresa que alavancou uma tecnologia inovadora no mercado, né? Eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa história, né? Desse crescimento, dessa evolução da empresa, né? Queria que a gente discutisse um pouquinho como funciona a dinâmica do planejamento aqui dentro da Agroflux. É feita uma análise de tudo que deu certo, o que deu errado, através de uma análise que eles chamam de análise SWOT, e com base nisso a gente define as metas e o planejamento para o próximo ano. E Rafael, como é que esse planejamento se aplica aqui para a produção? Ele é um norteador para você? A produção, como a gente tem um prazo para entrega dos produtos, a gente tem que sempre se antecipar. Então, baseado em dados do comercial, que a gente sempre está muito próximo, a gente já faz o planejamento de vendas, de quanto de matéria-prima a gente precisa comprar para suprir a demanda dos próximos meses.
Guilherme, você comentou que vocês são uma startup que tem um jeito de funcionar acelerado. Sim. Essa questão do planejamento anual atende para vocês ou vocês têm necessidade de replanejar com frequência? No final do ano, para o começo do ano, a gente monta essa parte estratégica que a gente vai executar para aquele ano. Há um forecast, sim, né? Quase que mensal por parte dos diretores. E sobre a gestão financeira da empresa, vocês têm retiradas de lucro? Como é que vocês organizam essa parte? A gente vai seguir as regras de uma SA, que é de 25% a 32%. Então aqui a gente está agora na sala de reuniões da Agroflux, onde as principais decisões são tomadas. Quais são os sonhos e objetivos para os próximos anos? Nós iniciamos com um produto, que foi o Fluxim. Tem uma grande deficiência na questão técnica hoje no campo. Então nós também estamos estudando lançar uma linha de serviços daqui para frente. Além desse serviço, a gente está investindo na parte de software, aplicativos novos também que a gente pretende lançar. Onde que você imagina, Gui, que a Agroflux vai estar daqui a 10 anos? Já até pintou algumas opções aí para a gente ir para a Rússia, uma parte da África. Então eu acredito que em 10 anos a gente vai estar em todos esses países. Quero que vocês façam uma reflexão para o passado. André, o que o André de hoje diria para o André de 10 anos atrás? Foca no teu objetivo, vai para cima que você consegue. O Rafael de 10 anos atrás imaginava que o Rafael de hoje estaria aqui frente a um negócio de sucesso? Era um sonho que eu tive desde pequeno, é empreender, e a gente tem uma perspectiva de futuro muito boa, então eu acho que nossa jornada só está começando, para ser sincero. E o Guilherme de 10 anos atrás? Reforçaria para correr atrás dos sonhos, porque eu sempre quis empreender, né? Mas a vida tem disso, de dar outras opções, né? Mas eu corri atrás e tá dando certo. Adorei conhecer a história de vocês. Ela é realmente uma história de empreendedorismo brilhante, inspiradora. Parabéns, viu, Rafa? Obrigado. Parabéns, Gui. Obrigado. E você, André, continua vendendo muito, hein? Deixa comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O André, o Guilherme e o Rafael identificaram uma dor do segmento do agronegócio e fizeram disso uma grande oportunidade. Eles idealizaram, prototiparam e validaram o produto. Muitos empreendedores se apaixonam pelas suas ideias sem seguir essas etapas. Então a dica inspiradora que fica da Agroflux pra gente é que essas etapas são importantes no momento da criação de um produto. Vamos tirar uma selfie? Quero saber onde que vocês vão deixar o troféuzinho do Conta Virada. Eu até pensei, vou deixar na minha sala, mas acho que vai dar briga entre os sócios. Então nós vamos deixar na sala de reuniões aqui, porque esse aqui é para todos os colaboradores também. Viram quantos desafios eles tiveram que superar? Me embananei agora. O que mais que temos no roteiro?